Opa, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos e alunas. Bom dia a todos e a todas. Como estamos hoje? Todo mundo bem, todo mundo mal? Todo mundo com sono? Eu tava com saudade de vocês. Fazia tempo que a gente não se via, né? Primeira chamada, segunda chamada, depois teve feriado. Nossa querida monitora Bianquinha aparecendo aí. Oi, Bianquinha linda, tudo bom? Tá todo mundo bem, turma? Vamos lá, deixa eu ver. Espero que vocês tenham descansado um pouco, né? E que a gente consiga seguir agora, porque quinta já é outro feriado. Feriado bem importante, né? Para a gente ficar com a nossa família, a gente refletir um pouco. Mas aí na terça e seguinte aí a gente continua direitinho, né? Então espero que vocês tenham conseguido descansar aí de mim, da minha quina, não vem aqui. Oi, Laura, bom dia. Juliana, bom dia. O Samuel, bom dia. Jean, Cauã, e aí, meu amigo, tudo bem? Breno, bom dia. Marraiana, show de bola. Cauã disse que tá com saudade do Lidão, que sou eu. Muito obrigado, Cauã, show de bola. Maria Eduarda, bom dia. Alexia. Ó, Alexia aqui, muito bem, Alexia. Vou bater palma. Eu só lembro o dia que Alex disse, hoje eu não cheguei atrasado. Aí eu disse, foi, Alex, eu que cheguei atrasado. Tu lembra? Ô, coelho. Coisa engraçada. Deixa eu ver aqui quem mais. A Bianquinha, nossa monitora, dando bom dia. Marina, Luísa. Aí, Luiz Filho, Igor, bom dia. Bom dia, Débora. Show de bola. Antônio Neto. Bom dia, prof. Estava com saudade, garoto propaganda da São Paulo. Minha nossa senhora, cara, nem me fale dessa São Paulo. Eu cheguei em Fortaleza, eu estava na casa de praia, como vocês sabem. Aí eu cheguei em Fortaleza quarta passada. O pessoal lá tô para ir embora daqui, porque eu cheguei porque realmente eu estava com muita saudade das comidas aqui dos restaurantes, né? Uma das coisas que eu morro de saudade é o São Paulo, o de leitinho, né? Eu comprei aquela promoção de 1,5 kg. Aí 1,5 kg, metade de meio quilo, né? De ninho com óleo, outro meio quilo é ninho com Nutella e outro meio quilo é ninho normal. Rapaz, eu como que eu fui dormir, acho que uns 3 dias. Sabe quando você vai dormir, que você não consegue dormir, que sua barriga tá doendo? Aí, obviamente, você acorda bem gordinho, né? Você acorda mais cheinho, né? Minha gente, eu preciso ir embora daqui. Só no primeiro dia, que eu cheguei quarta à tarde, aí eu já tinha pedido sushi, foi meu lanche da tarde. Aí o jantar foi o quê? Hambúrguer do Barnes e ainda teve São Paulo. Ah, minha Nossa Senhora, não, 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 não. Eu vou já embora. Quarta-feira eu vou embora de novo para ver se eu consigo me controlar. Ninguém merece. Porque não tem exercício físico que mate essas calorias todas. Não tem, não tem, não tem. Mas enfim. Fala, Eduardo, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. O Antônio, kkkk. Juliana, prof, eu amei os stories do. Juliana, muito bom, né? Eu vi nos stories de um amigo, aí eu bati o print, e aí ele tinha batido o print também, né? Aí eu falei para ele, cara, eu vou postar também. Só que aí eu gosto sempre de indicar a fonte, né? Aí era tal de um Oi Querida, aí eu fui lá no Oi Querida, eu fui seguir só para poder marcar, né? Comendo. Eu feliz comendo. Eu triste comendo. Eu contigo comendo. Ah, muito bom. Muito bom. Essas internet é muita besteira, né? Aí, melhor sorvete é de doce de leite. Pois é, eu não sei bem aqui. Eu gosto, não quero nem provar outro, não, porque eu já gosto mais desse de Nunca provou os doces qualquer de outra leite da coisa, São não. Paulo? Aí o Antônio tá mandando levar ele. Não, e esse ano lá em casa é animado. Imagina. A Páscoa sempre é muito animada lá em casa. A gente simula a via sacra, e lógico que tem, com todo respeito, mas tem umas brincadeirinhas, aí simula, tem amigo secreto de ovo de Páscoa, aquele troca-troca, queima Judas, testamento, esconde Judas, é uma confusão, eu sempre gosto. Esse ano, obviamente, vai ser menor, né, a quantidade de pessoas, mas aí paciência. Cadê o Cidinho Atleta? Não, o Cidinho Atleta, ele se manifesta todo santo dia, né? Todo santo dia eu corro, eu faço alguma coisa de atividade física, porque senão eu não caberia na tela deste computador, certamente. Ah, o Breno também está na mesma situação, comendo muito. Passa os treinos depois, por favor. E agora eu sou educador físico, Antônio Neto. Você sofreu um processo administrativo se eu vou passar treino para alguém. Aí, quero ficar grande que nem você. Eu tenho uma facilidade muito grande de pegar músculo, eu dou o maior valor. Mas com as academias fechadas, tá tudo caindo. Tudo. Eu tô me preocupando em não engordar, né, nem em crescer. Porque eu até tenho uns pesos aqui em casa, mas não rola muito, não. Assim, eu tento. Aí, minha preocupação é não engordar.
Não tá dando muito certo, não. Ô, desgraça. Aí a Juliana, kkkk. Aí engordei 7 quilos, já tá complicado para todo mundo. E esse negócio da academia fechada só mata alguém. E eu saí de Fortaleza e fui pro interior, porque Fortaleza tava em lockdown, né? Aí eu treinei numa academia raiz lá de Parajuru, maior confusão, treinando bem direitinho, saía para correr à tarde. Aí depois foi lockdown em todo o estado do Ceará e lascou tudo. O cara é um monstro, show de bola, vamos nós. Se destronda. Calma, faz agachamento com o livro. 7 quilos. O Ricardo engordou mais, mas vai dar certo, vai dar bom. Turma, que bom então saber que vocês estão bem. Espero que esteja todo mundo bem, principalmente na cabeça, né? A gente fala assim brincando de questão de exercício físico, mas é muito importante que a gente se mantenha ativo para liberar dopamina, porque muita gente acaba que a pandemia acaba atrapalhando muito o nosso psicológico, né? E aí, turma, até para ajudá-los nesse psicológico, hoje a gente tem a nossa querida professora, hoje eu vou ser o monitor, e a gente vai ter uma professora, que é a professora Bianca. Por quê? A Bianquinha, como vocês sabem, ela é a monitora de vocês, em breve vocês farão parte do programa de monitoria, se quiserem, se concorrerem, também a vaga. E aí, turma, a Bianca é uma professora em formação, ela está em desenvolvimento. Óbvio que a gente não pode perder de vista que a Bianca ainda é uma aluna, que ela ainda está estudando, está se aprimorando, mas a Bianca ela tem uma proximidade por ser monitora comigo, com outros professores também, para poder ela desenvolver habilidades que tornem possível que ela vire uma excelente professora. Mais na frente, ela daqui a pouco está dando aula aqui comigo na Unifor, né, Bianquinha? Aí, turma, meus monitores, algumas vezes no semestre, e essa é a primeira, né, Bianca? Algumas vezes no semestre eu deixo meus monitores conduzirem a aula e, obviamente, eu estarei presente para complementar. Então, qualquer dúvida que a Bianca tenha, ou então qualquer questão que eu acho que der para complementar, eu vou complementar. E aí a Bianca cada vez mais aprendendo um pouco mais. Show, show. Então, hoje, a aula é com a nossa querida Bianquinha e, obviamente, eu vou estar aqui. Deixa eu ver aqui, o Breno diz, eu estou caminhando pela manhã, é uma forma de não burlar o decreto, eu digo porque estou indo na farmácia e supermercado. Show, Breno. aí o Antônio dizendo que vai denunciar. Eu fiz foi emagrecer muito. Nossa, o sonho de todo mundo, eu acho, Álvaro, emagrecer muito. Aí o Cauã disse que vai ligar para um 190 e o Breno tá com os olhos arregalados. Eu estou aprendendo a identificar essas legendas aí de vocês. Primeiro, turma, eu queria saber como é que foi a prova, o que é que vocês acharam, estava fácil, estava difícil, se tiver alguma questão que precise rever, né, a gente vai rever agora nessa aula. Eu vou dizer aqui como é que ficou a média da turma, tá? A primeira chamada, 61 pessoas fizeram. Que bom, turma! 61 pessoas fizeram a primeira chamada. Deixa eu ver a nota de vocês. Nossa! A média da turma ficou 9, galera. De 10, a média ficou 9. Caramba, que bacana, turma. Tô realmente muito, muito, muito orgulhoso. Pode ser que essa média suba, né? Vamos ver se tem alguma questãozinha que eu precise anular ou mudar o gabarito, tá bom? Aí o Antônio Neto, orgulho, show, o Gedão ajudou muito. Foi bem tranquila, foi ótima. O Cauã tá dizendo que foi boa demais, estava fácil. A Ana tá falando que foi boa, o Luiz também. Show, show, Renan, aliás. Juliana, obrigado aí, turma, pelo feedback. Parabéns, 9. E eu cometi uma falha, né? Porque a prova de vocês era para valer, era para ter um pontinho extra. E eu acabei não dando ponto extra para ninguém. O ponto extra ficou aquela atividade, né? Do MIT que vocês fizeram. Mas o ponto extra, eu ia dar um ponto extra na prova, acabou não dando. Então, assim, tiraram 9, a média da turma muito boa, 61, não foi que eu falei? 61 pessoas, tirar 9. Aí, aquele ponto dos contos vai entrar mesmo. Entra sim, certo? Aqueles que a Bianquinha, ela já me passou a lista. Aí, o que é que a gente vai fazer? O Antônio Neto disse que tem uma dúvida sobre a prova. Antônio Neto, a Bianquinha, ela vai apresentar a prova de vocês, vai ler cada questão, vai corrigir com vocês, e eu também aqui ajudando a Bianca a complementar. Quando chegar na questão que você tem dúvida, é só levantar o bracinho, ou então escrever aqui que a gente desenrola, tá bom? Se for uma questão que merece anular, não tem o menor problema, a gente anula. Então, Bianquinha, a Rafaela levanta a mão. Oi, Rafa. Professor, as pessoas que fizeram aquele mito, mas que não foram escolhidas, vão ganhar meu ponto?
Não, né, Bianquinha? Como é que ficou, Bianca? Eu nem lembro mais. Vai todo mundo ganhar? Como ficou, Bianca? Foi, o senhor determinou, tipo, aquelas 10 que eu escolhi um ponto, e quem fez e não foi escolhido meio ponto. Show. Então pronto, é isso mesmo. Então, os Na 10. lista que eu passei para o senhor já tem tudo no ladinho, quem ganhou. Beleza, show. Então, Rafa está respondida. Sim, Juliana, a aula toda vai ser correção. E é importante que vocês vejam mesmo a correção da segunda chamada, porque a matéria é cumulativa. Então, quando vocês forem fazer a V2, vai cair a unidade 1, a unidade 2, foi até Platão nessa aula, mas vai cair tudo que a gente viu, mais Sócrates, mais terminar Platão, né? Mais Sócrates, mais o período sistemático, mais Sócrates não, mais Aristóteles, mais o período sistemático, mais a Idade Média, tudo vai cair na V2. Então a matéria é cumulativa, tá bom? Então pode ser que eu repita algumas questões que caiu aí na segunda chamada também. Beleza, Bianquinha, você tá pronta? A Bianquinha tem que ser bem objetiva, porque acho que cada prova tem 15 questões, né? Então não é fácil em 1 hora e meia corrigir 15 questões. Então, Bianquinha, vamos lá, pode começar. Eu vou pausar meu microfone, mas eu tô atento e eu vou sempre intervir. Se tiver qualquer dúvida, Bianca, é só falar também. Bom dia, pessoal. Eu vou botar aqui para apresentar. Primeiro, como o Cidinho falou, vou ser bem objetiva. Eu vou ler somente o item certo. Caso tenha alguma dúvida em algum item, em alguma coisa, aí me interrompa que eu vou e retorno a esse item, tá certo? Não, Bianquinha, eu não queria que fosse assim, não. Eu queria que as questões que dessem para pular o enunciado, pula, mas a gente vai falar de item por item, tá bom? Pode ser assim, Linda? Tá certo. Pode. Eu acho melhor, a gente vê a prova toda. Tem algumas questões que o enunciado é mais uma história que não depende muito para responder. Essas questões a gente pula o enunciado. Mas o A, B, C, D ou E, eu quero ver cada um, tá bom? Pronto. Eu vou fazer uma coisa que a monitora Carla me ensinou no GED dela, que é a outra monitora do Sidney. Deixa eu voltar aqui lá para cima. Essa primeira questão aqui. Gente, só me confirmem se mudar a ordem, né? Cada questão. Sim, mudar a ordem. Essa aqui é para você alencar uma coluna com a outra, né? O respectivo filósofo com o respectivo arqué, né? Então, a gente vai ter a água. Calma aí. Subir mais um pouquinho, pronto. A água a gente sabe que foi Tales, certo? O fogo, Heráclito. Arperon foi Anaximandro. Os átomos foi Demócrito e Leucipo, certo? O ar foi Anaxímenes e os números Pitágoras. Tem alguma dúvida nessa questão? Resposta verdadeira é o item C. Pronto, vamos para a próxima. Essa questão aqui, ela está falando sobre aquela história, o paradoxo de Aquiles, certo? De Aquiles e da tartaruga. E pergunta qual filósofo foi responsável por criar esse paradoxo, certo? A gente sabe que foi Zenão, que ele meio que explicou esse paradoxo como que as coisas externas não influenciam. Como assim? Eu posso explicar essa questão, Sidney, rapidinho? Deve, Bianquinha. Eu acho que tem que ser explicada mesmo, entendeu? Eu acho que não pode priorizar não explicar. Eu acho que tem que ser explicado mesmo. Dá tempo de cá. Pronto, depois eu vou explicar. Esse paradoxo... Não. Peraí. Não precisa explicar. Precisa. Ah, não foi que se não tinha dúvida, né? Sim. Pronto, foi assim. A gente tem Aquiles, que era um deus mitológico que corria muito, tinha tipo velocidade, né? E a gente tem a tartaruga. E nesse paradoxo, a tartaruga está um pouco à frente de Aquiles. Então, para explicar um pouco sobre
sobre Parmênides e aquele negócio, Parmênides você tem que tirar todas as circunstâncias, que ele é mais veloz do que a tartaruga, ou alguma coisa, é para levar somente algo estrito lógico. Se a tartaruga está na frente, então logo ela vai chegar primeiro, certo? Basicamente é isso. Você deixa as circunstâncias de lado, que é o Aquiles ser mais rápido, ou a tartaruga ser mais devagar. Então, ao passo que a tartaruga dá um passo, e Aquiles dá outro, eles ficam na mesma distância. Logo, a tartaruga vai chegar primeiro. Então, era isso que ele queria falar sobre o movimento ser enganoso, entendeu? Por isso, e foi Zenão que criou essa teoria. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Não, tá tudo bem. Vocês entendem essa teoria deles? Exatamente porque os nossos sentidos não fornecem, tem essa discussão muito grande na filosofia, que os sentidos não fornecem a realidade como ela é. Tudo isso que a gente está vendo e está sentindo e tá, sei lá, experimentando é enganoso. Que a nossa razão, se a gente pensar só com base na razão, esquecendo os sentidos, a gente percebe que os sentidos nos enganam. Então é impossível que haja movimento, que é a explicação que a Bianquinha acabou de falar. Perfeito, Bianquinha. Próxima questão, foi desenvolvido pelo Felipinho. Ele quer que você analise as opções e que explica a forma e por quais motivos os primeiros filósofos rompiam com o contador de histórias, que é o poeta Rapsôdo, certo? Que explica as origens do mundo. A resposta certa é: os pensadores da escola jônica e seus conterrâneos não admitiam a ideia de que o poeta Rapsôdo difundia a cultura grega da maneira certa, porque é justamente aquilo. Ele dizia que ele conversava com os deuses, né, e contava as histórias de maneira ilógica, certo? Então, por isso que não era a maneira certa de difundir a cultura grega, porque ele não se utilizava da razão, somente das histórias e dos mitos. Aí aqui a gente tem o item B, que está errado, porque ele diz que a filosofia permite contradição. Naquela época era indispensável que os homens fossem capazes de se comunicar com os deuses. Isso aqui, essa questão também tá falso, certo? E os filósofos, os primeiros filósofos se revoltariam com o fato de que o poeta ser capaz de explicar as origens do mundo, pois a finalidade da arte não deveria ser explicada a origem dos seres e das coisas. Pelo contrário, eles queriam explicar, sim, a origem dos seres e das coisas, porém de maneira lógica, e não de maneira ilógica, certo? Alguma dúvida nessa? Qualquer coisa é só falar que eu volto. Essa aqui foi uma questão desenvolvida pela Lívia, uma aluna nossa do ano passado. Ei, Sidney, eu não comprei a garrafa que a Lívia falou. Não acredito. De 200 mil reais. Por quê, meu Deus? Eu comprei. Eu achei um absurdo que ela falou e eu fui lá e comprei a garrafa. Era o começo da quarentena, todo mundo louco, sem ter o que fazer. A menina dizendo que estava com dúvida se compraria ou não a garrafa de, sei lá, quanto mil reais. Então, mas em minha defesa foi minha mãe. A Maria Eduarda disse que a garrafa é perfeita. Graças a Deus nunca vi nem me falar. É muito boa. Ó, a água eu botei à noite, tá geladinha. Então vale, né? Vale a pena. Aí aqui ele pede para diferenciar a filosofia do mito, né? Aí a resposta certa é buscar explicação na realidade racionalmente, questionando os pressupostos e não impostos. Vamos ver as alternativas. Dá-se sistematicamente por meio de enunciados verdadeiros, os quais buscam a realidade mediante um método. Eu acho que essa parte aqui, mediante um método, que deixa a alternativa falsa. Estudar... Vê aí, Sidney. Não, o que eu estou dizendo é assim, ó, a filosofia diferencia-se do mito por aí organizar sistematicamente por meio de enunciados verdadeiros.
será que a filosofia acha que tudo que ela diz mesmo é verdadeira? A filosofia está mais preocupada com as perguntas ou com o processo, né, ou com a resposta em si, em achar. A ciência não, que ela busca a vacina ideal para a Covid, o remédio ideal para conter determinada doença, como ir a Marte em segurança. A ciência busca essas respostas mais verdadeiras. Mas a filosofia não. A filosofia está mais preocupada com o processo do que com a pergunta em si. Tranquilo? Isso, verdade. Tanto que a gente tem aquele negócio, né? Os filósofos têm cada um arquê. Não quer dizer que estão certos, mas eles explicam de forma racional, entendeu? O diferencial é isso, explicar racionalmente. Estudar o conhecimento por intermédio de objetos cognoscíveis. Ser conhecimento vulgar, já errou aqui, conhecimento vulgar. Conhecimento vulgar é algo que não tem explicação, ou você não busca saber, não busca se questionar. Só a B, certo? A B, certo? Estudar o conhecimento por intermédio de objetos cognoscíveis, né? Objetos que você consegue perceber pelo conhecimento. Na verdade, a filosofia, ela tem como objeto tudo. Não só objetos cognoscíveis, como objetos concretos, como tudo pode ser objeto da filosofia. Por isso que está errado, não é só os cognoscíveis que é o que você consegue pensar. Por exemplo, a filosofia ela tenta estudar algo, mas a gente nunca pensou o que seria uma questão da metafísica, né? Então a B se torna errada por isso. Pronto. Essa parte aqui eu acho que está falsa, esse do conhecimento vulgar. A gente sabe que a filosofia ela busca, acima de tudo, explicar tudo, né? E não deixar tudo superficial. Ele sempre busca explicar todas as entrelinhas. E a parte também está errada, que não possui um método de comprovação. Mais ou menos, né? O conhecimento popular, Binquinha. O conhecimento popular é aquele que não necessariamente é utilizado a razão. E a filosofia, não dá pra gente falar de filosofia tipo senso comum. Pronto. Tipo senso comum. Conhecimento vulgar é o conhecimento do senso comum. Então, por exemplo, as pessoas não passam debaixo da escada. Que racionalidade há nisso? Nenhuma. Então, diferencia da filosofia por isso. A filosofia não é conhecimento vulgar. Aí tem o item D, que é o verdadeiro, que eu já li aqui para vocês. E, por último, estudar o conhecimento por intermédio do sujeito cognoscente. Cognoscente. Você quer explicar esse item, Estudar o conhecimento por intermédio do sujeito cognoscente, né? O sujeito cognoscente, pessoal, vem de questão de cognição, vem da questão de conhecimento, né? Então, ele vai estudar o conhecimento, a filosofia diferencia-se do mito, porque ele vai estudar o conhecimento por intermédio do sujeito cognoscente. Na verdade, o próprio mito, ele vem de um sujeito cognoscente. O próprio mito é uma história fantasiosa criada por um sujeito que tem cognoscência, que tem cognição. Então, isso não representaria a diferença entre filosofia e mito. Beleza? Essa questão seria facilmente respondida por eliminação também, né? Questão do Matheus, agora. Vou logo para outra pergunta. Não corresponde ao papel dos sofistas, considerados os primeiros filósofos do período socrático. O que não corresponde ao papel dos sofistas, certo? Defendia que a educação antiga do guerreiro já não atendia às exigências da sociedade grega. Eu acho que aqui ele está se referindo àquele do arete, né, professor? Essa questão, o arete... Exatamente. Que antes era o guerreiro belo. Isso. Os sofistas foram os primeiros... sim, é porque travou. Os sofistas foram os primeiros filósofos do período socrático. Antes do período socrático, teve o período pré-socrático cosmológico, cujo arete, ou seja, cuja virtude cívica, bom cidadão, era aquele que era guerreiro. Então, antes, no período pré-socrático, os cidadãos eram formados para serem guerreiros, serem belos e defender a Grécia, ampliar a Grécia.
Já no período socrático, o período socrático, ele teve como primeiros filósofos sofistas, e coincidiu o período socrático com o período de Péricles, que foi o período da maior desenvolvimento da democracia ateniense. Por isso que o arete mudou. O arete, nessa época, deixou de ser o cidadão guerreiro e belo e passou a ser agora o cidadão bom orador. E para ensinar as pessoas a falar em público, a persuadir, essa arte da persuasão, essa arte da retórica, surgiram os sofistas. Por isso que essa está correta, mas a questão que está buscando, a que não corresponde aos sofistas. Tranquilo? Então ela está dizendo, os sofistas defendiam que a educação do antigo guerreiro já não atendia mais as exigências. A educação agora tem que ser o quê? A arte da persuasão. Então a A está correta, mas a gente está procurando, de acordo com o enunciado, a que não está correta. Certo. Aí tem o item B, propunha que antes de persuadir os outros em uma discussão, era preciso conhecer a si mesmo. A gente sabe que essa frase corresponde a Sócrates e não aos sofistas, certo? De conhecer a si mesmo. Isso, Sócrates não estava preocupado muito com isso, não. Sócrates que diz, conhece a ti mesmo. Para Sócrates, o pressuposto de qualquer outro conhecimento era o autoconhecimento. Então, para você conhecer qualquer coisa, você precisa primeiro se autoconhecer. Essa questão de autoconhecimento é muito de Sócrates, e não do sofista. O sofista estava preocupado em ensinar a arte da retórica ou da persuasão. Item C, os outros estão verdadeiros, né? Mas, vamos lá. Pode ler. Ensinar a técnica da persuasão para os jovens que aprendiam a defender a favor ou contra qualquer posição ou opinião verdadeira. Diziam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas estavam repletos de erros e contradições. E ensinavam que o homem é a medida de todas as coisas. Certo? Quem dizia que o homem... Vamos lá. Eles realmente... o que eles concordavam com Sócrates... Bem que eu acho que a internet está falhando. Espera só um pouquinho. A D, turma, era o que coincidia entre os sofistas e Sócrates. Uma das coisas é que tanto Sócrates como os sofistas achavam que o pensamento dos filósofos anteriores a eles estavam cheios de contradições. Exatamente porque cada um dizia que o arqué era coisa diferente. Por isso que a D se torna correta. Assim como Sócrates, eles diziam que os ensinamentos dos cosmologistas estavam cheios de contradições. E já ela está correta porque essa é uma frase de um grande sofista, que foi Protágoras. Eu até brinquei com vocês, dizendo que às vezes a galera bota foto pelada no Instagram, praticamente, biscoitando lá, e aí coloca lá, o homem é a medida de todas as coisas, Protágoras, quando ela nunca parou para pensar naquilo. Então, realmente, o homem é a medida de todas as coisas é uma afirmação de Protágoras, e que foi o primeiro sofista. Então, tá correta a D e a E também. Valeu, Bianquinha. Calma. Voltou? É porque eu mudei a internet para ver se fica melhor. Para mim tá ótimo, porque às vezes eu fico falando... Falou, tá perfeito. Não, é porque às vezes eu fico falando, eu noto que tu não me escuta. Eu acho que é porque não tá chegando aí o que eu tô falando. Mas agora tá ok. É porque foi na hora que eu tava trocando de internet. Essa questão, ela fala sobre uma frase dita por Heráclito, né? Que a gente não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque nem você será o mesmo e nem o rio será o mesmo, certo? Ele acreditava no movimento, que a gente está em constante mudança, que a gente não é o mesmo de 1 minuto atrás, de 5 minutos atrás. Então, ele é antagônico de Parmênides, enquanto Parmênides dizia que tudo para, que a gente é o mesmo, a gente pega uma foto quando era criança, a gente é a mesma pessoa daqui. Para Heráclito, não. Para Heráclito, a gente quando eu comecei a aula, eu sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu comecei a aula, porque a gente está em constante mudança. A gente está em constante mudança, certo? Essa que alguém tenha dúvida, acho que não, né? Eu falei muito disso aqui no GED, sobre Heráclito. E eu pedi, pelo amor de Deus, para não esquecer da discussão entre Heráclito, filósofo do movimento, e Parmênides. Para. Porque disso decorrem várias teorias da filosofia. Foi a coisa que eu mais aprendi com o Sidney. Negócio de não confundir os dois. Aqui ele pede para dizer os filósofos que fizeram parte da escola jônica, certo? Que foi Heráclito, Tales, Anaximandro, Anaxímenes.
Essa aqui precisa retornar? Acredito Ou que tá não. tudo ok? Ok. Porque, turma, aqui você vê, né? Foi uma das correções que eu mais fiz também. Que no slide lá de Pernambuco estava Heráclito como da Eleata. Eu disse, Heráclito não é da Eleata. Heráclito, ele é da escola jônico-milesiana. A gente discute Heráclito também na escola Eleata, porque lá na escola Eleata tem Parmênides. E eles não se conheceram. Foi Parmênides que resgatou o pensamento de Heráclito e discutiu. Show, show, show. Tá perfeito. Só pode ser a A, não tem outra não. Aqui, assinar a alternativa correta. Além de Tales de Mileto, podemos ainda mencionar Heráclito, cujo princípio era o átomo, o movimento. Aqui já está errado, né? Que o arqué para Heráclito era o fogo. Eu leio o resto, eu vou ler. Que afirma ser o número o princípio de todas as coisas. Quem dizia que o princípio... Ah, tá aqui, Pitágoras. Afirmava que ser o número o princípio de todas as coisas. Leucipo para o princípio era o fogo. Então, ele só trocou aqui, né? Quem dizia que era o átomo era Leucipo e Demócrito, e quem era o fogo era Heráclito. Então, por isso que está errado. Por muito tempo, o pensamento mítico não foi suficiente para organizar, explicar e significar o mundo. Porém, o pensamento filosófico, enquanto um pensar conceitual e reflexível acerca da realidade, busca ordenar, explicar e significar a simplicidade do cosmos e diversidade dos seres. Esse aqui ele fala sobre... Oi? Não, é só para ir devagarzinho. O que está errado aí nessa questão é dizer que por muito tempo o mito não foi suficiente para organizar, explicar e significar o mundo. Pelo contrário. Para Hegel, a filosofia demorou a surgir exatamente porque os mitos cumpriam muito bem esse papel de explicar o mundo, né? Então, durante muito tempo, os mitos foram, sim, suficientes para explicar o mundo. É o que está errado aí. Os filósofos pós-socráticos escolheram um physis para dizer qual era o princípio que estaria na origem da natureza e dos seus movimentos. Aqui o que está errado era para ser os pré-socráticos, né, não os pós-socráticos. D. A religião era apresentada com sistemas teóricos escritos, livros sagrados, sacerdotes e aceita por toda a população que nela acreditava e o concebia como verdadeiro. Eu acho que a parte falsa está aqui. Aceita por toda a população. Isso. Perfeito. A religião... Primeiro, a religião não tinha livro sagrado naquela época, né? A gente está falando de 6 séculos antes de Cristo. A Bíblia, a Torá e o Alcorão surgiram depois de Cristo, né? E aí... sagrados. E a maioria dos filósofos eram ateus, né? Não, na verdade, os filósofos antigos, eles acreditavam em Deus, eles só tentavam separar muito a religião e a filosofia, eles acreditavam em vários deuses. Era até crime você não acreditar nos deuses, né, nessa época. Mas assim, ó, primeiro, a religião tinha livros escritos e livros sagrados? Não. Primeiro, a escrita era muito difícil na época. Segundo, os livros sagrados surgiram muitos séculos depois. Até a própria Bíblia, por exemplo, a gente vai ver, ela é muito inspirada nos mitos e também na teoria de Platão. E aí, tá errado isso também. E também tá errado nessa parte que a Bia aqui está destacando, dizendo que a religião era aceita por toda a população como verdadeira. Também não era assim também, não. É meio que exagero dizer isso. Item o nascimento da filosofia, portanto, pode ser entendido como um novo modo de pensar que se diferencia do mito, de uma visão de mundo única que se formou a partir de narrativas que eram transmitidas oralmente de geração para geração. É o item verdadeiro. Alguma dúvida nessa? Qualquer coisa é só voltar. Aqui ele pede para assinalar o item incorreto, né? Então, aqui está dizendo que o arqué para Pitágoras eram os números, verdadeiro. O arqué para Tales era a água, verdadeiro. O arqué para Anaxímenes era o arperon, verdadeiro. Ou falso, é porque Anaximandro e Anaxímenes são palavras parecidas.
Então, quem dizia que o arquero, o Arperon, era Anaximandro. Anaxímenes dizia que era o ar, certo? Então, por isso que está incorreta. E, entendeu? O arquê para Heráclito era o fogo, e o arquê para Anaximandro era o infinito indeterminado ou Arperon, certo? É a mesma coisa. Acho que não tem nenhuma dúvida nessa, porque a gente já rodou essa aqui um monte de vezes. Aí tem essa aqui, que pergunta qual filósofo dizia que o arqué era os 4 elementos, certo? Essa aqui também dava para ir por eliminação, né? Porque a Anaxímenes, a gente acabou de ver, era o ar, certo? Tales, água. Empédocles era os 4 elementos, o item verdadeiro. Protágoras era mais ligado aos números, junto com Pitágoras. E o Anaximandro... Eu errei, foi? O Cid tá fazendo a cara. Porque tu falou assim... Não. Tá, porque tu falou, Protágoras estava mais ligado aos números junto com Pitágoras, né? Na verdade, a escola pitagórica é uma e Protágoras estava na Eleata, tá? Verdade. Ele é o semente, né? Ele, na verdade, estava na escola dos maristas. Isso, da mecanicista da foi questão. Mal, pessoal. Errei. Não, era o ser... Era o ser, não. Era a semente, né? Isso. Semente mesmo. Pronto, gente. Era o semente. Aquilo que eu expliquei para vocês, que era como se fosse um quebra-cabeça e que cada sementinha formava uma coisa só. É muito parecido com a ideia de Demócrito e Leucipo, né? Dos átomos. Desculpa. Desculpa, gente. É normal. E Anaximandro, indeterminado, e indeterminado, Arperon. Pronto. Infinito e indeterminado. É o item C, o correto, certo? Mas é assim mesmo, viu, Breno? Eu passei um semestre estudando, mais 2 ensinando, estou no 3º e ainda confundo. Aí, esse aqui é uma questão da Elaine. E ele fala sobre o filme Matrix, né? No filme Matrix, o mundo é dominado por máquinas e os seres humanos vivem aprisionados em um mundo virtual. Este filme é ambientado na década de 90. O personagem Neo era inquieto e questionava-se sobre a realidade a qual pertencia. Ele acreditava que algo estava errado, mas não conseguia respostas que trouxessem soluções para suas questões. Neste filme, encontramos uma relação filosófica de autoria de Platão, né? Que é justamente essa dualidade entre o que é real e o que é o mundo das ideias e tudo. No caso, seria o mundo real, seria o mundo inteligível, né? Que fala no filme Matrix. E o virtual seria esse que a gente tem como real, mas não é, que é o mundo do sentido, certo? Que a gente acha que é o certo, só que na verdade não. Tipo, a gente aqui tem uma garrafa, só que isso aqui não é a garrafa, é a ideia da garrafa. A garrafa tá lá no mundo das ideias, certo? É aquela viagem do ensino médio que... Eu fui entender isso com o Sidney, sabia? Essa parte aí, que eu perguntava para a professora 500 vezes, não entendia, não. E eu dizia assim, Sidney, isso é tão viagem, né? Não sei o quê. Aí ele, mas se tu parar para pensar, qualquer religião fala isso, do mundo real, o mundo das ideias, né? Tipo, pelo menos a minha religião fala que acredita em outro mundo, que a gente vai para lá e não sei o quê. Então não é algo muito distante do que a gente conhece. Tem alguma dúvida? Não, o Ricardo está dizendo que o senhor disse que não cairia Platão. Na verdade, cai Platão, não vai cair aprofundado, né, as questões dele. Mas o que a gente falou sobre 2 mundos, que eu passei o semestre todo falando, quase toda aula a gente falava sobre isso, isso aí caía sim. O que não vai cair é tipo a República, porque são coisas que a gente vai estudar, beleza? Aí a Vitória. Não caberia Sócrates nessa questão também? Essa parte de se questionar me fez relacionar a Sócrates. Beleza, Sócrates ele pregava que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Só que o filme Matrix, assim como quase todas as religiões, são muito baseadas nessa ideia de Platão, de 2 mundos, sabe, Vitória?
por isso que o Platão ele fica mais... E mais o Platão adequado. também, pelo fato dele ser discípulo de Sócrates, ele vai resgatar algumas coisas de Sócrates, entendeu? Isso. E vai aplicar na sua teoria. Tanto que o professor pode até me corrigir, porque isso aí foi uma professora minha do ensino médio que falou, certo? Que o Sócrates não escrevia porque ele acreditava que aquilo era algo enganoso, porque a ideia ia ser a ideia da ideia, porque a minha ideia, tipo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, é a ideia de algo que está no mundo das ideias. E o que eu ia passar para o papel ia ser a ideia da ideia, entendeu? E não ia ser algo real. Tá certo? É o tipo de conhecimento mais precário. Eu não sei se tu Isso. lembra, Bianca, quando eu vejo Platão, aí eu coloco os conhecimentos, eu escalono, eu boto assim a fotografia, depois eu boto a imagem, pronto, é aquilo, é isso que ela está falando, é o conhecimento mais precário que seria como se fosse a fotografia. Ou seja, isso é muito semelhante com as ideias de Platão, apesar de Platão ter escrevido, né? E foi ele que escreveu o que a gente sabe sobre Sócrates. Isso, perfeito. Próxima questão Valeu, da Manu. É bom que não erra mais nunca. É bom que erra mais nunca, é verdade. A necessidade de entender. Pronto, eu errei uma questão na prova do Sidney. Eu me lembro que eu fiquei com 9,5, chorei bastante. Que foi era para dizer pré-socrático, socrático, sistemático, e eu esqueci o helenístico. Eu não lembrava helenístico de jeito nenhum, nunca mais esqueci. Helenístico, não, essa é a vantagem de errar. A vantagem de errar é que você não erra mais, entendeu? Porque aí se você acertar, nunca mais esqueci. Aí aqui ele vai perguntar essa questão sobre quais os fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia, certo? Aqui, viagens marítimas, ok. Religião, não, certo? Invenção da bússola, do nada, inventando a bula do remédio. Invenção da bússola, também não. Aqui, o mito. Se a gente for pela aquela ideia do Comfort. Ai, meu Deus, de Comfort, pois é. Tá na minha cabeça só Hegel, mas eu sabia que não era Hegel. Pois é. Se a gente for na ideia de Comfort, sim. Religião já elimina aqui também, não foi. Construção do calendário foi, certo? Então, esses dois a gente podia considerar, mas a religião já deixa a alternativa falsa. Democracia, construção do calendário, uso da moeda e viagens marítimas. A gente tem que levar em consideração a democracia aqui como a política, certo? E a política, sim, influenciou muito na filosofia, porque era justamente aquele negócio de você se questionar e você ter o poder de persuasão, de discutir, porque tudo era feito na ágora, certo? Então, a democracia, sim, contribuiu. Pois é, foi no GED de sexta, que foi da Elaine e da Laura, certo? Isso aí a gente pode até discutir. O que o senhor acha, professor? Porque no GED de sexta, da Laura e da Elaine, ela falou que a democracia não contribuiu. Eu acho que contribuiu porque ele tá se referindo aqui à política, né? Aqui é a relação à política, está correto, até porque uma das coisas que mais falam é que a democracia grega, né, a invenção da política, que a invenção da política já foi direto na democracia, ajudou muito a surgir a filosofia, exatamente porque para debater questões políticas você precisa utilizar a razão, e utilizar a razão é a filosofia, então você não está errada de jeito nenhum. E também, se você for por eliminação, vai restar ser, porque poesia grega também não foi. Mas aí o que foi, a Elaine disse que não tinha resposta, o que aconteceu? Não, eles não responderam essa questão, não, mas eu acho que elas fizeram, ela ou a Laura fez uma questão parecida com essa, e ela falou que a democracia não contribuiu, entendeu? Outra questão, não foi essa. Essa aqui foi da Manu, a gente não resolveu no GED, não. Mas pelo GED eu também acho. Aí o Leonardo tá falando que o Leonardo tá se sentindo prejudicado, não é isso, Leonardo? Porque no GED foi dito uma coisa, não é isso, Leonardo, pelo que eu tô entendendo? O Breno, também a questão da democracia foi um dos principais.
Turma, assim, não é assim. Eu falei em sala que é a invenção da política, né? E a invenção da política, ela realmente contribuiu para o surgimento da filosofia, e a invenção da política é realmente a democracia, tá correto. Mas, se um aluno foi para o GED e foi dito que não contribuía, eu não acho justo para esse aluno ele perder ponto por isso, não. Mas, ao mesmo tempo, eu estou num dilema aqui, porque eu não acho justo... O que o senhor acha de colocar, deixar valendo 11 a prova? Do jeito que seria antes? Eu não sei se eu corrijo. Eu não sei se eu corrijo essa impropriedade. Eu não sei se o Léo não continua se sentindo prejudicado por isso. Aí, Léo, qual foi a questão, qual foi o item que tu marcou? Foi só o Leonardo, foi, turma. Mas porque se eu fizer uma coisa para um, tem que fazer para todo mundo. Não é justo, né? Você está dizendo que no GED foi dito que a democracia não influenciou, não tem porquê. Mas a democracia influenciou. Viagens marítimas, religião. É o problema que é a religião, né? Turma, mais alguém está nessa questão, porque o que eu posso fazer aqui é colocar o gabarito, né, tanto a A como a C. Continuar a C, normal, que é a certa, e colocar a A, porque aí eu ajudo o... Peraí, ele está pedindo para esperar. Eu posso ir indo para outra questão, por enquanto Pode, que ele... Pode. Pronto. Vamos para essa aqui. Essa aqui é para ver as afirmativas e marcar as verdadeiras, certo? A filosofia se expressa na busca da compreensão da totalidade do diverso percebido por meio de um princípio unificador, mesmo que este seja entendido como pura processualidade. A verdadeira, a filosofia se expressa como... Calma. Vai lendo por partes, fica mais fácil entender. A filosofia se expressa na busca da compreensão da totalidade do diverso percebido. A filosofia, então, ela quer buscar o outro, quer tentar compreender o diverso percebido, o outro, o que é diverso da gente. Realmente, a filosofia, tudo pode ser objeto de questionamento da filosofia. Então, a filosofia, ela se expressa na busca em compreender o mundo, o outro, a alma, tudo que é diferente da gente, tá correto? Por meio de um princípio unificador, porque o que a filosofia quer é trazer o conceito das coisas, e o conceito das coisas ela é atemporal, ou seja, cabe em qualquer lugar, cabe em qualquer tempo, então é um princípio unificador, mesmo que seja entendido como pura processualidade, porque a filosofia está mais preocupada com o processo de você chegar à resposta do que com a resposta em si. Então essa está toda correta. A segunda, a filosofia se expressa como atividade especulativa na busca e na análise dos pressupostos que pretendiam fundamentar imediatamente da vida. Da vida. Essa aqui também está verdadeira. Tá, todos esses itens aí estão corretos. Pronto. A filosofia se expressa como atividade... Deixa eu botar assim que é mais fácil de eu acompanhar, senão eu não me perdo. Essa foi a questão da prova. Aí, ou seja, estão todas corretas. Eu preciso só que tu vá devagar para saber se o aluno fica com dúvida em alguma interpretação, porque o negócio é traduzir o que está aí. Traduzir, beleza. Eu acho que aqui é a filosofia, não a filósofa. Não, é porque a filosofia... A filósofa é chamada de filosofia, são sinônimos. Ah, certo. Se expressa como atividade promotora do estabelecimento de relações entre todas as áreas do saber. Aqui é justamente aquilo que a gente estudou, que a filosofia é a ciência das ciências e todas as ciências derivam dela, certo? Em busca de uma possível visibilidade do todo pressuposto. Tudo ok nesse item, pessoal? Eu acho que tá, né? Qualquer coisa o professor pode ir. A filosofia se expressa como atividade reflexiva na intenção de acompanhar pela compreensão toda a produção cultural humana.
A filosofia se expressa como uma atividade reflexiva, justamente aquele negócio da gente se questionar e de buscar eu ia dizer buscar a verdade absoluta, já tá ligada lá para Sócrates, mas buscar algo racional, certo? Nos nossos argumentos, né? A filosofia se expressa como uma atividade reflexiva, justamente isso da gente desenvolver a nossa razão. E na intenção de acompanhar pela compreensão toda a produção cultural humana. Tudo ok? Professor, dá um ok. Por mim, tá tudo ok. Eu só fico pensando se os alunos estão entendendo cada um desses itens. Se não entender, turma me pergunta. Gente, caso vocês queiram que eu repita algum item, ou que não entendeu a primeira. A primeira, Eduardo, explico de novo sim, Eduardo, esse é o menor problema. A primeira está dizendo assim, ó, a filosofia se expressa, como é que ela se expressa, como é que ela fala? Em buscar compreender a totalidade do diverso percebido. O diverso percebido é tudo aquilo e que o ser humano consegue perceber. Então, tudo pode ser objeto de questionamento da filosofia. A filosofia, ela tem que entender o diverso percebido, compreender o que é a vida, o que é a alma, o que são os corpos, o que é a matéria. Então, a filosofia, tudo pode ser objeto de questionamento da filosofia. Então, a filosofia se expressa em buscar compreender a totalidade do diverso percebido. Beleza. Por meio de um princípio unificador. Esse princípio unificador é a história da filosofia tentar achar o conceito das coisas. O conceito é quando o filósofo ele faz pergunta, vem uma resposta, faz pergunta, vem uma resposta, e aí, quando chega uma resposta que não tem mais uma pergunta para se fazer, aquilo é o conceito. E esse conceito tem que ter validade no mundo todo e tem que ser uma validade atemporal. Aí, mesmo que seja entendido como pura processualidade, ou seja, a filosofia ela é uma processualidade, tendo em vista que ela está mais preocupada com o processo do que com a resposta em si. Tranquilo? Ô, Maria Eduarda? Ficou mais tranquilo? Show, show, show. Maior prazer. Se tiverem dúvidas sobre qualquer outra, é só perguntar, turma. O último item, né? A filosofia se expressa como atividade interlocutora do conhecimento estabelecido em forma de ciência, tematizando a sua fundamentação, a sua justificação e o seu exercício como efetividade. O senhor pode explicar essa parte aqui, professor? Sim. Ó, a filosofia é uma atividade reflexiva, de reflexão, de pensar, que não dá para falar, na intenção de acompanhar a compreensão de toda a produção cultural humana. É exatamente o que eu falei na item 1. Tudo pode ser objeto de questionamento da filosofia. Qualquer produção cultural humana, seja a crença na alma, seja a crença no Saci Pererê, seja a crença em qualquer questão, pode ser objeto da filosofia. Então, a filosofia ela reflete sobre absolutamente tudo, sobre o outro, sobre o que quer que seja do outro. É isso que está dizendo no item 4. Eu acho que acabou. Acabou? Show? Acabou. Agora tem que ir para a segunda chamada, né? Eu não tô com a segunda chamada. Eu pensava que o senhor ia fazer, tipo, a primeira, do jeito que fez no processo penal. Aham, entendi. Eu mas não tô. Tu tem? Tu tá com ela? Os monitores iam falar a primeira e a segunda chamada. Beleza, turma, eu vou corrigir a segunda chamada aqui rapidinho. Deixa eu puxar aqui. Porque aí... A segunda chamada só 3 pessoas fizeram, porque a maioria fez a primeira chamada. A nota foi muito boa. Peraí que eu vou puxar aqui a minha segunda chamada, turma. Só para corrigir com vocês. Fiquem atentos, porque pode ser que caia, tá? Para vocês. Só uma pessoa fez a segunda chamada. Só uma. Nossa senhora, vai dar bom. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho. Pronto. O que eu estava tirando aqui, turma, para vocês não verem a nota do aluno. Ou, nota não, o nome do aluno. Show, estão vendo aí? Peraí, pronto, já estão vendo. Bora lá. Primeira questão do Rafa, né? Tem que relacionar o arqué com cada um. Então, quem é a água? Essa aí eu respondi, Sidney. Tem a mesma. Eu acho. Então, essa aqui tá tranquilo.
Segunda, a escola ela é ata, aí a segunda quer saber, a realidade, a escola ela é ata tem seu nome derivado da cidade de Eleia, caracterizou-se por não procurar explicação, uma explicação da realidade baseada na natureza, mas sim com base na razão, suas preocupações eram mais abstratas e apresentaram o primeiro sopro de uma lógica e de uma metafísica. Seus pensadores defendiam a existência de uma realidade única, por isso ficaram conhecidos também como monistas. A realidade, para eles, era única, imóvel, eterna, sem princípio ou fim, contínua e indivisível. Galera, quem é que diz da escola eleata, né? Quais são os pensadores da escola eleata? Era só ir lá no nosso slide, e aí você ia ver, né? Parmênides, sem sombra de dúvida. Então, o que não tem Parmênides aqui, tu tira. Mas esse aqui, por exemplo, tem Tales. Você sabe que não é da eleata, né? Ele é da milesiana. Pitágoras, você sabe que ele é da pitagórica, né? E Heráclito é e Tales da milesiana também. Anaximandro não é Anaxímenes. Só pode ser turma. Aí a E tá errada porque Pitágoras era da itálica, ou pitagórica, só pode ser a D. Parmênides e Zenão e Xenófanes. D tá correta. Beleza. Próxima. Sobre os pitagóricos, assinaram a opção incorreta. Os pitagóricos influenciaram as ideias de Platão, que após ter contato com eles ao viajar para a região da Itália, desenvolveu a sua teoria das ideias. A gente falou, Pitágoras, ele saiu, ele ficou muito decepcionado após a condenação de Sócrates e foi estudar lá com Pitágoras, o Platão, né? Ficou decepcionado com a condenação de Sócrates e foi estudar lá com Pitágoras. Aí ele voltou e tem a segunda fase do pensamento de Platão, que é onde ele criou a teoria das ideias. Então, ou seja, os pitagóricos influenciaram sim nas ideias de Platão. Essa está correta. A doutrina pitagórica era majoritariamente oral, tendo fragmentos de suas ideias registrados por discípulos das escolas homônimas, ok, também. Eles acreditavam que os números eram regentes de tudo o que existe, a gente falou, né, do zero, que é o ponto, e o 1, beleza. Um exemplo disso é o número de ouro, proporção matemática, presente em toda a natureza. Eu disse para vocês que Pitágoras descobriu esse número de ouro, até mostrei para vocês o número de ouro, que está em qualquer lugar, está na minha orelha, está na minha face, está na sua orelha, está na sua face, está numa planta, parece que está correto. Tudo eles queriam explicar sobre esse número de ouro. D. Pitágoras foi o primeiro filósofo a dar contribuição esotérica à filosofia, aí por ir além do uso da razão, ou seja, Pitágoras, das 4 escolas da antiguidade, eu falei para vocês que a única que tinha uma conotação religiosa era a pitagórica. Então, realmente teve, sim, além dessa questão filosófica, eles tiveram uma questão religiosa, esotérica, correta. E eles buscavam explicar a vida através dos 4 elementos essenciais. A água, o ar, o terra, não. Aqui é a escola da pluralidade, né? Não foi a escola pitagórica. Então, a E está errada e por isso que era ela correta. Tiverem dúvida, levante a mão, tá? Eu tô indo mais rápido por conta do nosso tempo. Quarta. Ninguém entra... Essa também foi respondida. Show, caiu na primeira chamada, Heráclito, né, que é o filósofo do movimento. Beleza. Próximo. Assinale a afirmativa que explica o porquê do adjetivo físico, né, dos pré-socráticos. Por que eles eram físicos? Eu falei várias vezes. Os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, Anaximandro, eles eram chamados de físicos. Por que eles eram físicos? Aí, bora lá. Aristóteles os denominava físicos, pois eles tratavam, em sua maioria, do funcionamento da natureza, buscando explicar o seu funcionamento e seu surgimento através das substâncias primordiais tangíveis aos sentidos. Ou seja, eles eram físicos porque os primeiros filósofos, vivendo no período cosmológico, eles tentaram explicar a natureza, né, o cosmos, por meio de elementos da própria natureza. O fogo, a ar, o apeiron, e por aí vai. Então a A está correta. B. Aristóteles não tinha afinidade com corrente aleata de pensamento, pois não concordava com a realidade estática e imutável, né? Na verdade, a gente vai ainda ver um pouco sobre Aristóteles, e Aristóteles, ele disse, eu já disse isso para vocês, que só existe um mundo, que é esse, ele não concorda com Platão, né? Aí Aristóteles se os titulava de físicos, tá no slide, que foi Aristóteles que diz que eles eram os físicos, tá no slide lá de Pernambuco. Então, Aristóteles os intitulava de físicos, pois eles rompiam com os mitos abstratos do poeta Rapsódo, buscando assim um mundo físico através de exercícios físicos pesados, sendo posteriormente conhecido como físicos turistas. O Felipe é muito engraçado. Ô, Felipe, engraçado, foi ele que fez, né? Ele é muito bom. Pessoal, não dá pra ser.
Aí Aristóteles os denominava físicos, pois eles eram, em sua maioria, graduandos da ciência e da física, nem existia ciência da física ainda, mecânica, não existia nem universidade, que dirá graduação, né? Então eles não eram graduandos em físicas. E o item é, Aristóteles qualificava como físicos, pois eles gostavam de praticar exercícios físicos, enquanto filosofavam sobre a existência. Não, a gente vai ver uma categoria de filósofos chamados peripatéticos, da época de Aristóteles, e que eles filosofavam andando, não fazendo exercícios físicos, tá? Eram os peripatéticos, eles filosofavam andando e não fazendo exercício físico. Só dá para ser, pessoal. Muito boa essa questão. Só dá para ser a de avião. Alguma dúvida aí? O Felipe, engraçado. O Felipe é muito bom. Vamos para a próxima. Sexta questão. É outra dele. Hoje, quando falamos de filósofo Sócrates, falamos majoritariamente do que seu discípulo Platão deixou registrado em suas obras conhecidas como diálogos platônicos, pois Sócrates não deixou nada escrito. A bebida favorita de Sócrates era a cicuta. Pois à época acreditavam que esta substância levava os homens a um estado de transe. A cicuta era um veneno, tá, turma? Então não dá para a bebida favorita de Sócrates ser a cicuta. A gente falou que ele tomou a cicuta e morreu, né? Então não dá pra... B. Sócrates amava muito seu irmão Protágoras, pois Protágoras cunhou os termos filosofia e batizou Sócrates como tal. Foi Pitágoras, pessoal, não foi Protágoras. Pitágoras não era irmão de Sócrates, tá? Ai, meu Deus. Sócrates criou a teoria das ideias. Não, isso foi Platão. E Platão aprofundou sua obra. Não, a teoria das ideias foi Platão. D. Sócrates não gostava de Aristóteles por julgá-lo vaidoso. Não. Na verdade, o Aristóteles foi discípulo de Platão. Não tem nada registrado se Sócrates gostava ou não. Em tese, eu acredito que ele tenha gostado. Sócrates era avesso aos sofistas, falamos disso milhões de vezes, pois eles mercantilizavam o domínio da erística e defendiam a doxa, né, a opinião como forma de conhecimento. Tá corretíssimo, pessoal. Eles mercantilizavam o domínio do conhecimento, né? Eles vendiam conhecimento e eles defendiam a opinião e não o conceito, né? Então a verdade era relativa para os sofistas. Está correta, né? Não tem como ser outra. Muito boa, né? Aí essa questão, a sétima, já foi feita pela Bianquinha, que é do paradoxo de Zenão e Aquiles. Bora lá. Próximo. Sendo assim, a alternativa correta quanto aos filósofos respectivos escolas dentro do período pré-socráticos. Ela é ata. A gente quer a correta, né? Ela é ata Parmênides e Zenão, já vimos, tá correta essa. Jônica, Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Jônica ou milesiana, Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito e Anaxágoras. Não, é porque Anaxágoras não entra aqui, Anaximandro. Não entra Anaxágoras aqui. Tá falso, a jônica. C, pitagórica, Pitágoras e Parmênides, não. Pitagórica era mais Pitágoras. Tinha um Zenão também, de Eleia, outro Zenão aí. Aí, D, escola pluralista, Anaxágoras, Platão, não. Platão e Pitágoras não faziam parte daqui. E atômica, Leucipo e Zenão. Não, é Leucipo e Demócrito, né? Na atômica, né? Na atomista. Então tá toda errada, só pode ser a A de avião. Gente, que coisa engraçada. Assinale fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia grega, né? A viagens marítimas, ok. Invenção da escrita, ok. Invenção da moeda e do calendário, perfeito. Aí, B, mito e vida urbana, mito nem tanto, né? Dependendo, né? O mito, para Hegel, por exemplo, não influenciou. C, pelo contrário, né? Atrasou. C, surgimento da polis, a poesia grega, não, a poesia grega foi mais mito, né? Tá errado. E D, as viagens marítimas e o surgimento da democracia. Turma, só uma pessoa fez a segunda chamada, e a segunda chamada, ele acertou, então não vou nem anular, não. Porque foi só essa pessoa que fez. 10. A qual filósofo é atribuído a nomenclatura de primeiro filósofo? Só pode ser Tales, a gente já falou sobre isso. Próximo.
Dentro da filosofia da antiguidade, no período cosmológico, a história alternativa que indica o surgimento de suas escolas em sua ordem cronológica, né? Então, é só você ver nos slides. Jônico-milesiana, pitagórica, eleata e pluralista. Só pode ser essa aqui mesmo. A B está correta, massa. Próximo. Desde quando foi criada, a filosofia apresenta vários traços marcantes e que até hoje ainda se encontram presentes nos costumes da nossa sociedade atual. Entre eles, né, aceitação de explicação pré-estabelecida, a filosofia não aceita explicação pré-estabelecida. Forte ligação com a religião, a nossa filosofia ocidental tem distância da religião. Tendência à aceitação? Não. Tendência ao debate, ok, mas tendência ao questionamento, né, não à aceitação. E tendência à racionalidade, ao uso da razão, aqui está o correto, dedicado, ok. Licença, professor. Claro. O Leonardo falou que foi uma questão que ele teve dúvida no Gedão. Qual é essa questão? Não, essa foi a que o Leonardo estava falando, que provavelmente a monitora, a Elaine, ela respondeu, e foi aí que ela disse que a democracia não influenciou. Entendi. Então foi essa, ele está só remetendo. Aí ele disse, foi resolvida essa questão no Gedão, e eu na prova vi aquela outra questão que era parecida e eliminei logo a democracia pelo que eu vi no Gedão. Mas, Leonardo, eu já anotei aqui, tá, cara? Você marcou a A, vai ser considerada a A e a C como correta, tá? Então você vai ganhar esse ponto, pode ficar tranquilo. Beleza, cara? Show. Próximo, turma. A marca verdadeiro ou falso, né? Então vamos lá. A filosofia busca a essência de todas as coisas. Se utiliza de perguntas para chegar a ela, sabes que chegou ao fim quando não tem mais perguntas a se fazer, essa aí está correta. B. A filosofia aceita ideias estabelecidas, está errada. Não, ela não aceita explicações pré-estabelecidas. Falso. Próximo. A verdade pode ser encontrada por todos nós através da reflexão filosófica. É relativa e não pertence a ninguém. Corretíssimo, essa aqui também. Só poucos filósofos acreditavam na verdade absoluta, como era o caso de Sócrates, mas a maioria das pessoas acham que a verdade ela é relativa, tá correto. O poeta Rapisodo, segundo a crença na antiguidade, era uma pessoa escolhida pelos deuses, que lhe confidenciavam os acontecimentos passados e lhe permitiam que visualizasse a origem dos seres de todas as coisas, sendo o mais famoso deles Homero, corretíssimo, né? Perfeito, 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 perfeito. E próximo item, o filósofo é movido por interesses financeiros, não, e era uma das razões, né, que o Sócrates tinha raiva, né? Além disso, faz as ideias e pensamentos meio para vencer competidores, não. Quem fazia isso era mais os sofistas e Sócrates, Platão, Aristóteles tinham raiva do sofista por isso. A resposta pode ser VF, VVF, né? Tá correto, não tenho que anular aqui. 14, e a última, ainda bem, que a gente conseguiu resolver todas. Bora lá. Assinar a alternativa correta sobre o começo da filosofia. A palavra filosofia vem do grego filia, amizade, sofia, sabedoria. Significa sabedoria, respeito, tudo correto. 2. Pitágoras de Samos foi o filósofo que cunhou a palavra de filosofia, correto também. 3. A verdade e a sabedoria pertencem aos deuses. Nós, humanos, poderíamos chegar nela a partir do uso da razão. Na verdade, isso aqui está correto, turma, mas a gente, para chegar à verdade nela, precisa utilizar o processo racional. Isso aqui está correto, certo? 4. Suas características são a tendência à racionalidade, tendência à argumentação, capacidade de generalização e capacidade de diferenciação. A gente conversou também sobre essas características, está correto. E 5. O legado filosófico grego pode ser caracterizado pela capacidade de pensar e conhecer a mesma em todos os seres humanos, e o conhecimento só é verdadeiro quando se explica racionalmente seus objetos e não por meio dos sentidos. Todas estão corretas, beleza, questão feita pelo Rafa. Massa, 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 massa. Beleza. A prova não estava difícil não, estava bem facinho, tanto a primeira como a segunda chamada, né? Galera, só tenho a dizer parabéns a todos vocês, viu, pelas notas, né? Show, show, show. Turma, então, alguém tem alguma dúvida? A nossa AV2 é a matéria cumulativa, ok? Então é importante sempre que vocês fiquem ligados e não perder. Eu peço para os monitores fazerem nota de aula. Tu tá mandando para eles, Bianquinha, as notas de aula? Tá, né? Pronto, a Bianquinha tá mandando as notas. Eu mando mensalmente para não ficar desorganizado. Tudo na ordem cronológica. Massa. Aí vai mandando. Manda individualmente também a cada aula, mas manda mensalmente para ficar organizado também, porque aí eles já vão estudando, acho que é melhor, tá?
Enfim, aí os monitores fazem nota de aula, que depois a gente vai transformar numa apostila, exatamente para vocês conseguirem, pessoal, ir acompanhando o conteúdo, né? Sem precisar ler os livros de novo, né? Beleza, então eu vou ficando por aqui. Quinta-feira é feriado, beleza? Então a gente não se vê, infelizmente, mas a gente terça-feira continua falando de Platão. A gente vai falar sobre o livro A República de Platão, aí vai encerrar Platão e começar Aristóteles, que aí entra o período sistemático, depois o período helenístico, e já a gente chega na unidade 3, filosofia medieval. Professor, Oi, é só pode para falar. pedir para ninguém sair que eu vou tirar foto, tá? Da Show. cabeça. Deixa eu ajeitar meus cabelos. Ah, pensei que era foto normal. Turma, outra Então coisa. eu vou tirar também. Né, tranquilo. Quero uma foto com você. Aí, pessoal, aí, Bianquinho, o que eu quero te dizer, me manda de novo aquele arquivo com as notas deles, tá? Porque foram vários arquivos, aí eu vou lançar a nota, acho que daqui para, sei lá, daqui para domingo eu lanço. Ficar lançar o quanto antes, que eu gosto de me livrar de problema. Beleza? Então, posso ir embora, Bianquinho? Não, sim. Não, tem que fazer a pose para a foto. Fazer a pose, vai ser eu e tu na foto, né? Tu sabe? Todo mundo com câmera. Porque ninguém tá aparecendo, né? Calma aí, calma. X. Pronto, foi. Eu sou lindo demais, viu? Ah, foi Maria, eu fico impressionado.